TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro foi das contradições. O Grêmio perdeu a primeira em casa. O Internacional venceu uma fora. Isso é inacreditável, mas é verdade. E pela Série D, o Lajadense empatou em 1-1 com o São Caetano aqui no estádio Alviazul. Conheceu o seu adversário, Central do Pernambuco. É o próximo no caminho do Lajadense na Série D do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tem Liga Nacional com a LAF em Santa Catarina. É agora, no Papo de Boleiro. E o Lajeadense cumpriu a sua última partida pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, em jogo no Estádio Alviazul contra o São Caetano, Diogo Botti. Não deu para dar o troco, né, Márcio? Depois do 5-0 na primeira rodada lá da Série D, quando a gente acabou atropelado pela equipe paulista, a gente tentou uma vingança aqui no Estádio Alviazul, mas não deu muito certo. Tava ganhando até os 42 do segundo tempo, quando o Xuxa, não é o Meneghel, não. Tá? Acabou empatando a partida em 1-1 e trouxe esse ponto aí pro São Caetano, que já era a melhor equipe classificada entre todos aí da Série D, que avançou para a próxima fase. A gente já estava classificado e, por consequência desse empate, colocou o Central de Pernambuco, com o adversário da equipe do Alviazul nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, competição que inicia para o Lajadense no dia 27, na fase de mata-mata aí, dia 27, o primeiro jogo em Lajeado, e no final de semana seguinte, lá em Pernambuco, a partir de volta que decide o classificado para as quartas de final. Lembrando, torcedor, que faltam 4 jogos para a gente estar na Série C, passando pelo Central, tem mais um adversário, aí sim, passando por esse adversário, está na semifinal e aí sim já pode comemorar a vaga na terceira divisão do próximo ano. Eita lá, o Central esse é de Caruaru. Caruaru, exatamente, a equipe que foi em primeiro no grupo 4 na Série D aí, fez um ponto a mais só que o Lajadense nessa reta final. Se o tivesse ganho, tinha feito mais pontos que ele, mesmo ficando na segunda colocação, mas deve ser um compromisso bastante complicado. A gente sabe, equipes nordestinas aí nas divisões de baixo tem muita tradição e acabam fazendo grandes campanhas mesmo. Só olhar a Série B, o que tem de time do Nordeste é impressionante, né? A Série C também é assim, e na D não está sendo diferente. Então, mais um teste fortíssimo para o Lajadense. Joga primeiro em casa, precisa fazer o resultado para daí sim viajar e garantir a classificação longe de Lajeado. O grupo do Lajadense não era um grupo fácil, né, Diogo? Não, era um dos mais complicados, Márcio. Entre todos aí, a gente viu o próprio Metropolitano, Volta Redonda, que eram equipes consideradas até favoritas aí para ingressar junto com o São Caetano, que era um favoritaço dessa chave aí desde o início. Acabou se confirmando, o Lajadense veio como surpresa aí e carimbou uma das vagas também. Vamos ver agora o que acontece. A gente precisa jogar mais, né, do que jogou ontem, por exemplo, que jogou contra o próprio Novo Hamburgo, onde acabou perdendo no meio da última semana. Precisa aí emendar uma sequência de bons resultados aí para quem sabe buscar essa vaga, que colocaria o Lajadense a 2 jogos aí de uma classificação inédita para uma terceira divisão de Campeonato Brasileiro. Seria bom, hein, Márcio? Excelente, bárbaro. Bom, para um time que tem 200 torcedores, né? Não dá pra entender. Hoje tinha 300 pessoas no Estádio Alviazul. É, um jogo que foi sensacional. Qual é que era o problema ontem? Bom, né? Foi às 6 horas, já não tinha mais dupla Grenal. Não. Tinha sol. Não dá pra entender. Tempo bom, não tinha não. Domingo. Né? O pessoal acho que prefere ficar vendo Faustão. Bárbaro. Né? Acho que é isso. Não dá. E já tinha acabado os jogos, não tinha nem concorrência de jogo. Não tinha nem também. concorrência, não, porque tem o Grêmio, tem o Inter, né? Não tinha nada disso. É isso aí. Perderam a ótima oportunidade, um excelente jogo, um jogo que acabou em 1-1 o resultado, mas que também serviu o Lajadense esse pontinho, já estava classificado, não fez muita diferença. Continuando nos assuntos da aldeia, a LAF joga agora às 8h15 lá em Santa Catarina e é Liga Nacional. Liga Nacional também, a LAF tentando aí confirmar se confirmar no G4 mesmo, que está ali com 10 pontos, o Guarapuava também tem 10, apenas a diferença dos critérios aí que separa as duas equipes. Enfrenta o Jaraguá, que é o segundo colocado nessa chave, o terceiro colocado com 14 pontos, adversário direto, uma briga pela classificação, jogo complicadíssimo para a LAF aí, lá em Santa Catarina. Espero que consiga repetir aí a surpresa, que já surpreendeu o Guarapuava lá no Paraná, faz bons jogos aí quando vem atuando fora de casa, estava ganhando do Intel e Orlândia esses dias, acabou tropeçando aí numa virada sensacional do time paulista. Que a LAF consiga repetir as boas atuações jogando fora de casa, não tem desfalques, está todo mundo à disposição do Giba,
Então força máxima para cima aí do Jaraguá, lá em Santa Catarina. Caso de vitória, realmente a LAF já se coloca praticamente entre classificados, vai a 13 pontos e vem para jogos dentro de casa, que pode confirmar a classificação. Tem o São Paulo, que está lá embaixo com 7 pontos, e depois então São José, que é o lanterna do grupo, com 5. A LAF tem esses 2 jogos em casa para confirmar a classificação em caso de tropeço hoje lá em Santa Catarina. O ano dos ineditismos, né? O Lajadense passando para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A LAF já confirmou o inédito. Já querendo a terceira fase já, né? Está buscando a terceira, né? Exatamente. A LAF está, em caso de classificação, ficará entre as 8 melhores equipes do país. Que beleza. Tomara que dê certo aí para o time do técnico Giba, que joga daqui a pouco, às 8h15, lá em Santa Catarina. E você sabe do resultado e de todos os detalhes no Jornal Informativo desta terça-feira. E a rodada, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, como eu disse no início, foi das controvérsias, jogo bote, ou das contradições, na verdade, porque acabou com o ritmo gremista, pelo menos em casa. É verdade. E empolgou o Colorado. O Inter. Vamos começar pelo Grêmio, então. Jogou aqui na Arena, diante de 46 mil torcedores, né? Um grande público aí na Arena Gremista, e o Grêmio perdeu a invencibilidade jogando em casa. Era o único mandante ainda do Brasileirão que não tinha perdido em casa. E aí coube ao São Paulo tirar, vamos dizer assim, tirar a virgindade do Grêmio jogando em casa. Né? 2-1 vitória paulista, que colocou o São Paulo aí manteve a equipe paulista na briga pelo G4, mesmo número de pontos do Flamengo. Na 5ª posição o São Paulo, na 4ª posição o Flamengo. O Grêmio segue em terceiro, até com uma certa folga aí com relação a essa briga na última vaga do G4. O Grêmio realmente não conseguiu se impor no início da partida, criou chances, reclama alguns lances de inversão de falta e tudo mais. Certo que o São Paulo aproveitou muito bem os contra-ataques que teve. Primeiro gol com o Alexandre Pato, depois com o Rogério, que já havia matado o Internacional lá no Morumbi também. Gaúcho. Jogador que veio do Vitória e tal. Começou como titular lá contra o Inter, aqui acabou entrando no segundo tempo e acabou fazendo o segundo gol aí. E o Grêmio descontou já com o Everton, mas já era tarde, aos 47 já do segundo tempo. Não deu tempo para uma reação. O Grêmio perde a primeira em casa, se mantém ali, contou com o empatezinho do Atlético Mineiro, mas o Coringão venceu mais uma, né? Pois é, esse resultado do Grêmio, que perdeu, e do Atlético, que empatou um clássico. Empatou um clássico, o Vitor salvando um pênalti aos 46 segundo tempo. Contra o Cruzeiro, né? E esses resultados favoreceram o Corinthians, que venceu, goleou o Joinville, não seria diferente, cada vez mais líder, né? A vez mais líder, né? Aí é fácil jogar às 11 da manhã contra o Lanterna, praticamente, né? Jogou às 11 da manhã, beleza. Contra quem? O Joinville, né? Por que não botou contra o Palmeiras? Não enrolava The Walking Dead, né? Não botou contra o Cruzeiro, contra o Atlético, né? Mas é Grêmio que fosse, Internacional. Contra o Grêmio, contra o Inter, né? Outros times que pudessem brigar aí, depende de igual, mas botaram o cara pra jogar em casa contra o Joinville, né? Aí a tabela ajuda, né? Deram uma papinha pra eles. Bom, e o Internacional venceu o Curitiba. Foi 1-0, mas já tá bom, né? 1-0 tá bom demais, né? Segunda vitória do Inter no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. Havia vencido fazia 2 meses, no exato dia 12/7, o Inter havia vencido o Joinville, jogando lá na arena, no estádio Joinville, não me recordo o nome agora, mas jogando lá em Joinville, mesmo, Santa Catarina, venceu por 2-0, até o Vitinho marcou um gol lá também, e acabou o Vitinho mesmo marcando o gol da vitória aí contra o Curitiba. O Curitiba reclama um pênalti no Kleber Gladiador, foi muito pênalti, né, mas o juizão acabou não marcando lá do Rafael He-Man Moura. Atropelou o Gladiador. Meu Deus, briga de gigante ali na arena quase. Né, realmente foi muito pênalti aí, não assinalado pela arbitragem, já era 37 segundo tempo já. Curitiba reclamou, acabou não levando. Acho que porque era o Kleber, se fosse o outro tinha marcado. Né? Também é um trator contra o trator. Como chora o Kleber, né? Então, realmente o Inter acabou beneficiado dessa vez aí pela arbitragem, teve esse pênalti não marcado. Confirmou essa segunda vitória fora de casa aí, que mantém a equipe muito viva na luta pela 4ª colocação do G4 aí. Foi a 37 pontos, continua na 9ª colocação, mas apenas 4 pontos aí de Flamengo e São Paulo que estão lá em cima. São 2 rodadas, tá resolvido. São 2 rodadas, tá resolvido. E olha que o que se vê no futebol, algumas surpresas, por exemplo, uma Chapecoense, que bem nunca teve, mas teve mais ou menos. Tá 5, 6 rodadas sem marcar, sem vencer. Em compensação, o Flamengo tá 5, que ganhou da Chapecoense, tá 5, 6 rodadas. O Flamengo é o melhor time do retorno. Imagina. Ele é líder em pontuação no retorno, e se pegar só o segundo turno do Brasileirão,
Flamengo é o líder. Tu chegaste a ver o aproveitamento do Argel no Internacional? O Argel tem aproveitamento de campeão. 70%. É, isso aí. É bom esse Argel. Tá, fechou um mês aí no comando do Inter, o treinador que veio lá do Figueirense. Alguns tropeços, algumas más atuações, mas o certo é que tem dado resultado, que é o mais importante aí pro Inter, para seguir sonhando com algo mais um Brasileirão. A Argel fechou um mês com aproveitamento de campeão. Falar em técnico, o Roger Machado parece ter tido o primeiro erro nesse fim de semana ou foi por acaso? Na verdade, eu acho que o São Paulo jogou muita bola ali. Até na entrevista coletiva do próprio Roger, ele comentou que muitas vezes o Grêmio acabou surpreendendo as equipes fora de casa, como aconteceu contra o próprio Atlético Mineiro, como aconteceu com o Corinthians lá, que o Grêmio acabou sendo empate no final. Então o Grêmio conseguia se impor jogando fora e quem acabou surpreendido dessa vez, palavras do próprio Roger, foi o Grêmio. O São Paulo jogou muito bem, ocupou muito bem os espaços, soube marcar o Grêmio, coisa que muitas equipes não têm conseguido fazer, o Inter que diga, né? Então soube marcar o Grêmio e aí na saída de contra-ataque acabou construindo a sua vitória em 2 lances isolados, um gol do Alexandre Pato, outro do Rogério no segundo tempo. Bom, vamos aos demais resultados deste fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem cada vez mais na liderança o Corinthians. Vamos lá então. No sábado, então, além da vitória do Inter por 1-0 com o Curitiba, teve a vitória do Palmeiras, 2-0 sobre o Figueirense, Palmeiras também com chance de G4. No domingo, então, às 11 da manhã, 3-0 do Corinthians sobre o Joinville, mesmo horário para a vitória da Ponte sobre o Santos, freando a reação santista, e 3-1 lá no Moisés Lucarelli. No domingo, vitória do Vasco. Segunda consecutiva, 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Aí a derrota do Grêmio por 2-1 para o São Paulo. O empate entre os mineiros, 1-1 no Mineirão. A Chapecoense perdeu em casa para o Flamengo por 3-1. O Avaí fez 2-1 no Goiás com uma falha grotesca do goleiro Renan já no final da partida. O gol do André Lima, parece Grenal, né? E o Sport fez 1-0 no Fluminense. E o Fluminense não consegue vencer desde que o Ronaldinho veio para cá. Que beleza, hein? Baita sorte que o Ronaldinho tá dando para o Fluminense. O desempenho do Fluminense caiu assim, ó, queda livre. Teve alguns jogos com o Ronaldinho, nunca protagonista, mas de vitórias do Fluminense, mas acabou com o Fluminense, o ambiente lá. O time tava lá bombando na zona de Fluminense classificação. Brigando com o G4, exatamente. Classificação, então, como é que ficou? Depois dessa rodada aí, o Corinthians segue líder com 54 pontos, abriu 5 para o Atlético Mineiro, que tem 49, o Grêmio tem 45 e fechando o G4 o Flamengo com 41. Mesma pontuação vem o São Paulo com 41, 38 tem o Palmeiras, o 7º é o Atlético Paranaense com 38, o Santos tem 37, o Inter é o 9º com 37 e o Sport fecha a primeira página com 36 na 10ª colocação. 11º o Fluminense com 34, a Ponte tem 31, a Chapecoense tem 30, o Cruzeiro 29, o Goiás 28, o Figueirense 27. Na zona de rebaixamento, o Curitiba abre a zona na 17ª colocação com 27, seguido do Avaí com 26, do Joinville com 22 e do Vasco, uma reação espetacular com 19 pontos. Ó, mais uma, ele cola no Joinville, bota o Joinville pra lanterna de novo. Olha aí, viu? Vai falando lá. Viu? Porque o pessoal comprou a passagem do Euricão, né? Vai ter que pagar 10 vezes, quero ver se não vai, né? Isso é pior, né? Eita, Sibéria. Bueno, nós ficamos por aqui, amanhã a gente volta para falar desse jogo da LAF, daqui a pouco, às 8h15, tem a LAF e Jaraguá pela Liga Nacional e também já falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que meio da semana tem, hein, Diogo? É, Inter e Corinthians, no Beira-Rio, jogaço, e o Grêmio joga fora com o Atlético Paranaense. Vamos ver se o Colorado dá uma mão pro Grêmio e freia um pouquinho o Corinthians. Dá uma mão pra si mesmo, né? Também. Amanhã, depois da redação informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.